O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui na ousadia de anunciar a boa nova do Senhor. Há 2 semanas atrás nós tivemos o retiro com o Padre Jorge, que o Ricardo fala tanto, que é um poço de sabedoria e uma bênção para nós, principalmente nós da Associação GESÉ. Ele está conosco desde o início da Associação GESÉ. Ele é de Santa Catarina, de Florianópolis, e ele acompanha a associação desde que ele se ordenou padre. E ele veio pregar para nós, e nessa pregação sempre sai alguma coisa, né? A gente sempre depois fica recordando, remoendo, e as palavras vão transformando, e a gente vai buscando o que é que Deus está falando. Então eu peguei 2 textos, se vocês quiserem abrir aí, 2ª carta de Reis, livro de Reis, capítulo 5. Nós não vamos nem ler, porque é muito extensa, é a história de Naamã, nós já pregamos isso aqui. Mas eu quero dar um ênfase na parte que Naamã, né, era um general renomado, vencedor, vencia todas as guerras para o rei dele, da Síria. E numa dessas incursões, né, dessas guerras, batalhas, eles entraram em Jerusalém, venceram e levaram cativa uma jovem que ficou a serviço da mulher de Naamã. E essa menina pôde presenciar que Naamã era leproso. E vendo, né, essa pessoa, aquela lepra, ela pega e fala para a esposa do Naamã, fala assim: olha, se o meu senhor Naamã, né, soubesse que lá na minha terra tem um Deus que pode curá-lo, ele iria lá. Naamã não era bobo nem nada, foi e falou para o rei, falou: ó, menininha lá falou que acontece isso. O rei imediatamente: vou te dar uma carta e você vai lá e apresenta para o rei de Israel, e ele vai te curar. Mas eles não entendiam muito bem como é que funcionava, achavam que o rei se equiparava a Deus, né? Eles pensavam muito assim com isso. Naamã chega lá, o rei rasga as vestes e fala assim: estão procurando um jeito de arrumar uma treta comigo, só pode ser, querer que eu curo o cara, agora eu sou Deus. E Eliseu fica sabendo, o homem de Deus, profeta, e o profeta fala assim: vem, manda ele vir aqui, ele vai descobrir que aqui tem um profeta. Naamã vai lá, chega lá e fica esperando o que muitas vezes nós ficamos esperando, né? Quando a gente tem um problema, quando a gente precisa de um milagre, quando a gente precisa de uma cura. Naamã achava que Eliseu ia descer lá com toda a pompa, erguer, invocar Deus, cair raio do céu, passar a mão e curaria ele. Naamã simplesmente falou assim, ó, mandou um servo, falou assim, ó, vai lá e fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ficar curado. Aí o cara ficou bravo. Mas eu sou um general, venho com a carta do meu rei, e o cara não vem nem aqui conversar comigo e quer que eu vou no rio? Acaso lá na minha terra não tem 2 rios melhor, o Abana e o Farfar, em Damasco? Veja, olha para a tua vida, isso aqui é pregação para nós. Quantas vezes nós passamos por algumas dificuldades e nós ficamos, né, querendo que o próprio Deus, que Jesus Cristo, que Nossa Senhora, quando a gente invoca lá o santo da nossa devoção, apareça na nossa frente e impõe a mão e resolva aquele problema na hora. Verdade ou mentira? Ou só eu que penso assim?
Sou eu que tenho cabeça de criancinha. E muitas vezes eu penso assim: por que que Deus não resolve isso agora? Eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é? Quantas vezes? Agora, vai lá para o livro de Lucas, nós vamos fazer o paralelo dos dois. Livro de Lucas, capítulo 7. Terceiro evangelho. Versículo 2. Capítulo 7, versículo 2 de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 2. Diz que tinha um centurião, né? Jesus havia acabado de fazer um monte de discurso e ele entra em Cafarnaum. Entrando em Cafarnaum, vem um monte de gente lá, os judeus, falar com Jesus, que havia um centurião que tinha um servo que estava doente à beira da morte. E eles até que fazem um chaveco, né? Olha, bem que ele merece, porque ele mesmo construiu uma sinagoga para nós, com seu próprio dinheiro. Ele era um centurião romano. Logo, porém, todavia, não acreditava no nosso Deus, em tese. Mas, porque ele conhecia Jesus, de ouvir dizer, ele mandou alguém falar com Jesus. E Jesus faz o quê? Eu vou lá curar este servo. Viu que ele merecia? Ou que era bom, que seria bom, uma boa ocasião? Versículo 6. Jesus então foi com eles e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por seus amigos. 2 pontos. Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno que entreis em minha casa. Essa é a oração que nós fazemos, não é? Quando nós vamos comungar, na missa. E Jesus disse que não encontrou nenhuma fé igual a desse homem. E ele não era judeu. Não era daquele povo. Não conhecia esse Deus. E ele diz: eu não me achei digno que o Senhor entrasse na minha casa, por isso mandei essas pessoas aí, nem fui até aí. Mas se o Senhor disser uma palavra só, meu servo vai estar curado. Vamos parar aqui. Veja, Naamã tinha uma doença e correu atrás de um Deus do qual ele não conhecia. Recebeu uma palavra, né? Uma ordem: faça isso, que vai acontecer a cura. Qual é a palavra então de ordem? Obediência. Muitas vezes nós precisamos de estar em obediência para receber milagres. Senão, não vai acontecer o milagre. Já com este centurião romano, ele já expressava a sua fé, mesmo sem ainda ter esse conhecimento de Deus, né? Ele ouvia falar de Jesus. Gente, eu fico imaginando como que deveria ser, né? Se hoje nós temos televisões, redes sociais, a Bíblia, quanto é tipo de coisa para comunicar, naquela época era conversa. Imagina como é que deve ser o barulho. Existe um tal de Jesus que deve ter parte com Deus, porque o que ele faz só pode vir de Deus. Tanto que o cego, né, na beira do caminho, a prostituta, a mulher adulta, todos, né, foram a Jesus. Se tiveram contato com Jesus, e Jesus fez o que tinha que ser feito. Este centurião, por sua vez, expressa essa fé, que Jesus diz que é maior que todos que ele já havia visto em Jerusalém, em Israel.
E Jesus falando: olha, não vi fé desse tamanho, vai, seja feito como você quer. E no outro dia, quando chegaram lá, constataram que naquela hora que Jesus falou, o servo tinha sido curado. Naamã, por sua vez, precisou de tomar um coice, né? Fez toda essa rebeldia, porque ele queria ser tratado com pompas, talvez do status que ele tinha, talvez ele achasse que Deus deveria ser assim, né? Mandamos em Deus, e muitas vezes nós somos assim, nós queremos mandar em Deus. Eu vejo às vezes em programas de TV aí, né? Outras religiões, determinando que Deus faça, né? Enquanto que nós é que sempre está em obediência. Não é Deus que está em obediência a nós vamos mandar em Deus. E Naamã então precisou: não vou embora. Voltou frustrado, irritado, encolerizado, diz a palavra. Aí o servo vai lá no ouvidinho dele: Senhor, mas se ele tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Aí o cabeçudo: eu faria. Então por que você não faz a fácil? Ele foi, entrou no rio, mergulhou 7 vezes e ficou curado. Aí a cabecinha se abriu. Naamã descobriu que existia um Deus em Israel, porque em todos os países daquele tempo tinha um Deus, ídolos, Deusinho com D minúsculos, ídolos. Para tudo quanto era coisa no mundo existia um ídolo. Para sexo, para plantação, para calor, para frio, para vento, para chuva, tinha um Deus, um ídolo. E Naamã, ao ser curado, ele falou: bem, agora estou entendendo. Ele pega, se arrepende, se humilha, volta lá na casa de Eliseu, que não tinha atendido ele. Ele entra na casa de Eliseu, se humilha, confessa, professa a sua fé, né? Muitas vezes vai acontecer assim conosco. Precisaremos de ser curados para depois crermos. Embora a ordem para o cristão é que creiamos para que sejamos curados. Está em Hebreus capítulo 11, né? A fé é o fundamento da esperança. É pela fé que as coisas vão acontecer. Enquanto o centurião creu, manifestou a sua fé, Naamã precisou de ser curado, de passar por aquela humilhação, aquela vergonha, para entender que existia um Deus, que era Deus falando com ele: faça isso, faça isso. E ele pede para depois, ele oferece um monte de presentes, que era uma fortuna. E aí vocês precisam de aprender uma coisa, né? Aquilo que você recebeu de graça, você tem também que dar de graça. Se você tem recebido ajuda na igreja, ajuda da sua família, ajuda no seu emprego, seus amigos, seus colegas te ajudam a trabalhar, a chegar onde você está chegando, também ajuda os que estão para trás a chegar onde você está chegando, de graça, sem resmungar. Nós precisamos de ter assim, nós precisamos de ser assim. Muitas vezes nós nos esquecemos que quantas pessoas me empurraram, me levaram, fizeram a minha fé chegar até onde chegou, para que eu pudesse estar aqui. E depois você quer vender a sua fé. Porque agora eu gastei, eu comprei livros, eu estudei, eu mereço cobrar. E depois vai vendo a unção indo embora. Eu tenho muito medo de receber até elogios por causa de perder a unção. Naamã, reconhecendo que existia realmente o Deus, oferece os presentes que ele havia levado: a prata, o ouro, as vestimentas. E Eliseu: pelo Deus vivo que eu sirvo, não aceitarei nada. E ele insiste e fala: não. Veja, olha, daí você vai vendo como que aumenta a fé da pessoa. Então Naamã fala para Eliseu: então o senhor me permita, meu senhor, que eu leve a terra
deste país, olha como é que a cabeça daquele povo era. 2 mulas possa carregar, para que eu adore lá onde eu moro, na Síria, a esse Deus. Veja como eles vinculam, né, o Deus à terra, ao espaço geográfico, como se o nosso Deus tivesse limites. E para que a sua fé cresça e você pare de pensar que você não pode orar para sua tia, pelo seu filho que está lá nos Estados Unidos, que está no Japão, que está no purgatório, que esteja onde estiver. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus do hoje, do amanhã, do ontem e do sempre, o Deus eterno. Para Deus não existe vivo e morto, gente. Por isso que muitas vezes as graças demoram para chegar para nós, primeiro porque é a nossa condição, como nós estamos, e segundo que Deus não está muito preocupado com o tempo. Chega hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, tá bom, vai chegar, Então Naamã leva essa terra, pede desculpa-se, porque lá na terra dele tem um outro Deus, um ídolo, e ele tem que, o rei dele estende a mãozinha assim, e ele põe o bracinho assim, e ele tem que entrar com o rei dele no templo, e se prostrar para aquele ídolo. Então ele fala assim: olha, me perdoe meu senhor, se quando eu estiver lá com o meu rei e tal, ele fala assim: seja feito como você diz. Deu para entender? Um precisava e o outro precisava muito, porque estava à beira da morte. Um tinha uma fé, sabia que Jesus tinha poder para curar. O outro fez uma prova. Os dois receberam a graça, a mesma graça. A mesma graça. Naamã cresceu na fé, né, teve seu entendimento aberto. E o centurião se alegrou, diz a palavra, né? E aproveitando essa oportunidade, nesse contexto do seminário, estava eu outro dia lá na minha casa pensando, orando, trabalhando, e eu comecei a ver sobre o seminário que o Padre Jorge havia falado, o quanto que às vezes, por que nós pecamos, principalmente alguns tipos de pecados, o quanto que a gente não se ama, o quanto que você fica buscando coisas fora de você, que só te machucam, pecados que só nos machucam, nos ferem, nos envergonha diante de Deus. E eu fui tendo esse tratamento assim esse pensamento de Deus, sabe assim, de você estar diante de Deus com os teus pecados. Eu vejo as pessoas assim: nossa, como a gente entristece o coração de Deus, né? Entristece modo de falar, né? Deus não vai ser mais Deus nem menos Deus com os meus pecados ou com a minha conversão, né? Eu que serei melhor sem os meus pecados e com a minha conversão. Mas veja, você se olha, você que costuma, né, que tem alguns pecados que a gente costuma, principalmente quanto mais velho, que nem o Marinho fala, quanto mais velho, mais pecado a gente tem, mais erro a gente comete. E não adianta, é normal, vai ser assim até o fim da vida. Semana passada eu fui com o Marinho lá em Ilha Solteira, ele foi pregar e eu fui, para não deixar ele dormir na estrada sozinho. E voltando, nós íamos conversando, eu falei: Marinho, pô, velho, me conformo que a gente trabalha, faz, pregando, correndo e vive pecando. Por quanto que isso vai parar? Ele falou assim: Cassiano, vou repetir para você, Deus quis chamar os perfeitos, mas Ele não achou, então Ele pegou nós mesmo.
Entende? Gente, não tem gente perfeita. Não tem gente perfeita. Tem pessoas que se esforçam. Tem pessoas que não estão preocupadas. A nossa grande preocupação, que nós, dentro da Associação GCE, nós tivemos um retiro de jovens lá em julho. E eu falava para os jovens, assim, a nossa grande preocupação, meus queridos, não é se você vai para grupo de jovens, se você vai fazer seminário, se vai fazer a escola de servos, se vai para grupo de oração. É a sua salvação. A minha preocupação é com a minha salvação, com a salvação dos que estão comigo, de vocês, dos meus familiares, dos meus amigos. Essa é a minha preocupação. A preocupação de ganhar dinheiro já passou. Foi até os 50 anos, depois que acabou. Agora acabou. Só o Fabiano Ricão lá. Está correndo atrás do dinheiro, Ricardo, Digão. O meu já passou. O meu agora eu estou gastando o tempo. Mas a preocupação é com salvação, sabe, gente? No último tempo você fica preocupado com um monte de coisa que o mundo oferece. E ele oferece. E é lícito, e é justo. Nós trabalharmos, nós enriquecermos, né? Nós ficarmos bonitos, correr, academia. É bom. O problema é quando isso começa a passar, né? Sobrepujar a Deus. Aquilo que nós temos que fazer. A essência, aquilo que Deus colocou dentro de nós é o amor. Para amar e ser amado. Dar amor e receber amor. E quando você começa a pecar, presta atenção, quando você começa a pecar com seus pecadinhos, pecadões, presta atenção que você começa a ficar uma pessoa ruim. E o Padre Jorge falou assim, uma mulher chegou e falou, Padre Jorge, eu estou no pecado, e eu afastei Deus de mim. Ele falou assim, nossa, você é poderosa, hein? Por quê? Você afastou Deus de você? Né? Nós, com os nossos pecados, nos afastamos de Deus. Deus nunca vai se afastar de nós. Deus é inacessível ao mal. Deus é amor. Não tem jeito. Deus vai estar sempre conosco até o fim do mundo. E a hora que nós falamos assim, Deus, agora eu preciso de você. Naamã, Deus, agora eu sei. Agora eu sei, agora eu precisei, agora o Senhor fez. Eu sei que agora o Senhor pode fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. O que nós precisamos é olhar para a nossa vida. Ver mais ou menos que nós estamos mais para Naamã, querendo que Deus desça com raios, trovões e faça um milagre para nós, porque nós somos isso e aquilo e merecemos. Ou igual aquele centurião, Deus, eu sei, porque olha, eu tenho um cachorrinho, eu tenho meus filhos, eu tenho meus empregados, eu mando, eles fazem, e eu não sou nada, só sou um ser humano, eles obedecem. Quanto mais o Senhor que é Deus, né? Se mandar essa doença embora, se mandar essa depressão, se mandar os problemas financeiros, a falta de casa, de marido, de esposa, seja lá o que for, Deus pode ouvir. Deus nos ouvirá. A seu tempo, sim, é o tempo de Deus. Mas à medida que você se aproxima de Deus, à medida que você professa uma fé, Deus começa a fazer. Eu queria orar com vocês, para vocês, nesse pensamento, pensando, né? Nós estamos vivendo tempos ruins, tempos bons, tempos difíceis em nossas vidas. O tempo financeiro, o jeito de amar as pessoas, né? Como que tem sido? O mundo tem ensinado muitas coisas que são muito, muito contrários àquilo que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a amar sem esperar nada em troca. O mundo diz que nós precisamos de receber para depois dar. Então, coloca a tua vida, coloca esses teus pecados, talvez essa sua posição de Naamã diante desse Deus. Inclina a tua cabeça, humilha o teu coração na presença desse Deus. E deixa Deus clarear a tua ideia, vir com essa luz na tua vida.
e mostrar para você: olha, você tem sido esse ou aquele, eu tenho me alegrado com o seu comportamento, ou não tenho me alegrado com o seu comportamento. Mas mesmo assim, Deus vai continuar sendo Deus na sua história. Deus pode fazer e ouvir as tuas preces, assim como ouviu Naamã, assim como curou Naamã. Entra na obediência de Deus. Começa a prestar atenção na palavra de Deus. Começa a prestar atenção naquilo que você tem vivido. Começa a olhar se você tem ficado diferente, ou principalmente indiferente às pessoas, aos sofrimentos dos seus irmãos. E se você percebeu isso, ore a Deus. E nós vamos orar para que Deus, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos por todos estes teus filhos, Senhor, e principalmente esses que conseguiram identificar o ponto, como eles estão vivendo, Senhor. Muitas vezes como Naamã, outras vezes como o centurião, poucas vezes talvez, Senhor. Mas Senhor, olha para a disposição desses corações, Senhor. Olha para esses nossos irmãos também, Senhor, que estão aqui nas redes sociais, Senhor. Tu és o Deus de perto, Tu não és um Deus de longe, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor que curou esta lepra, o Senhor que curou aquele servo que estava paralítico e à beira da morte, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Não olha para os nossos pecados, Senhor, mas para este coração que está se humilhando agora, Deus. De cada servo, de cada filho aqui, Senhor, de cada filha, Deus. E passa, Senhor, o vinho, passa, Senhor, o azeite, Senhor, o bálsamo, para curar, Senhor, para tirar a dor. Alivia o fardo destes teus filhos, Senhor. Estes corações, Deus, que tem te buscado, que tem chorado, Senhor, que tem esperado. Nós te pedimos, Senhor, vem sem demora, Senhor. Vem sem demora. Ouve o clamor do teu povo. Olha para a necessidade desses teus filhos, Senhor. Socorre-os. Sê com eles, Deus. Derrama o teu amor sobre a vida deles. A paz, Senhor. Da sabedoria. E principalmente, Senhor, dê paciência para que eles possam esperar e suportar, Senhor, a provação, esse tempo de prova. Glorifica o teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo
coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Duas coisas semelhantes nessas passagens também é que havia o mesmo Deus e também dois corações que se humilharam. É por isso que o Senhor nos ensina que Ele exalta os humildes, mas rejeita os soberbos. Naamã tinha o seu orgulho de general, mas não iria alcançar o que ele queria diante de Deus se ele não humilhasse, quebrasse o coração, não para que ele fosse no sentido de ser humilhado, não era isso. É que ele precisava reconhecer que grande era apenas o Senhor. E o coração humilde daquele homem, do centurião, que reconheceu que não era digno de receber Jesus, bastava apenas uma palavra. Que o meu coração e o teu coração possa ser humilde a ponto de reconhecer o quão precisamos do Senhor, precisamos de Jesus, precisamos deixar Ele fazer, precisamos deixar ser do jeito dele, que é melhor. É por isso que quando algumas pessoas cantam, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Alguns não concordam, falam, mas como assim? É apenas um jeito de dizer, Senhor, eis aqui o meu coração quebrantado e humilhado. Mas há no fundo o desejo de ser transformado, de ser tocado, como foi no coração de Naamã, como foi no coração do centurião, pela vida do servo. E é por isso que nós pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos ajude a ser melhores, que o Senhor nos ajude a amar mais, a perdoar, a ser mais companheiro, a ser mais grato, a ser mais paciente. Ajuda-nos. Eu peço para que você fique em pé agora neste momento e peça para que Jesus te ajude. Ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, perdoa com teu perdão. Mais uma vez, ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, perdoa com teu perdão. Peça a Ele, enche-me, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito. Ó Deus, dá-me um novo coração.
Senhor, eu quero orar por aqueles que vêm aqui no louvor, se dispõem a abrir o coração e abrem o coração. Recebem, Deus, a tua graça, mas têm tido dificuldade em colocar isso em prática. Amanhã, na terça-feira, parece que tudo volta, Senhor. O coração endurecido, o coração malicioso, os desejos, as quedas. Senhor, dá-nos um coração igual ao vosso, Senhor. Conceda a esses irmãos e irmãs o poder de poder lembrar da tua palavra, o poder de colocar em prática, Deus, e de ver os milagres, o poder, Senhor Deus, de caminhar contigo amanhã, de dar, Deus, preferência à oração. Quando quiserem ficar olhando, Deus, tantas vezes mensagens de WhatsApp, Facebook, Senhor, que eles possam dar espaço para a oração, para a busca. Conceda a eles, Deus, e assim, te carregando, Senhor, e sendo carregados por Ti durante o dia de amanhã, depois da manhã, eles não vão desanimar, Senhor, porque há aqui muitos que já querem desanimar. A gente vai lá segunda-feira, mas a gente não consegue depois. Não consegue porque você se esquece, meu irmão. Não se esqueça, faça um propósito. Fala: Senhor, amanhã eu vou cantar esta canção, eu vou pedir este novo coração, eu vou pedir para amar o irmão, eu vou pedir, Senhor Deus, eu vou lutar. Mais uma vez, peça: ensina-me a amar. Ensina-me a amar o meu irmão, com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, perdoar e perdoar com teu. O principal, peça: enche-me, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me o cor, meu mestre, dá-me o cor igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir. Dá-me o coração, dá-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer e cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Presente, o nosso Deus envolve a gente, o mal tem que se retirar. Quando o amor está presente, o nosso Deus envolve a gente, o mal tem que se retirar. Amemo-nos uns aos outros, amemo-nos aos outros, perdoemos pra valer, e o mal já não teremos que temer. Amemo-nos uns aos outros, amemo-nos aos outros, perdoemos pra valer, seremos revestidos de poder. Diga ao irmão, diga para ele: quando o amor está presente, o nosso Deus envolve a gente, o mal tem que se retirar. Quando o amor está presente, quando o amor está presente, o nosso Deus envolve a gente, o mal
tem que se retirar. E para encerrar, diga a ele: amemo-nos, amemo-nos aos outros, perdoemos pra valer. E o mal já não teremos que temer. Amemos uns aos outros, amemo-nos aos outros, perdoemos pra valer. Seremos revestidos de poder. Seremos revestidos de poder. Seremos revestidos de poder. Serás revestidos de poder. Serás revestidos de poder. Serás revestidos de poder. Amém. O segredo é o amor. Seremos revestidos de poder. Amém. 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 Levanta as mãos assim, levanta as mãos lá em cima. Aí você faz assim pro irmão: será revestido de poder. E faz assim, ó: serás revestidos de poder. Amém.